Amados, nós os saudamos e nos aproximamos de vocês neste momento, porque algo está mudando agora na maneira como a humanidade sente a realidade. Eu sou Kaylin. Ela está mudando rapidamente através da pressão invisível no ar, da aceleração das conversas, da forma como suas emoções, seu sono e sua atenção estão respondendo a um mundo que se move mais rápido do que seus velhos hábitos foram projetados para suportar. E é por isso que esta transmissão é importante neste momento, porque ela está aqui para lhes dar um conjunto simples de portais vivos pelos quais vocês podem caminhar para que permaneçam coerentes enquanto o volume coletivo aumenta, para que permaneçam conectados enquanto a informação chega em ondas, para que se tornem estáveis dentro de seu próprio corpo e gentis dentro de sua própria mente, e para que a arena da nova terra se torne prática para vocês, em vez de poética, porque nas semanas à frente vocês verão mais intensidade, mais opiniões, mais provas, mais contraprovas, mais clima emocional, mais momentos em que a mente quer correr em direção à certeza. E vocês merecem uma maneira de viver que seja mais limpa do que perseguir. Uma maneira de se firmar na verdade, sem precisar lutar. Uma maneira de sentir o que é real antes de falar. E começamos com o primeiro portal porque ele torna todos os outros portais mais fáceis. Torna os próximos passos naturais e os traz de volta ao poder mais simples que vocês sempre carregaram. A capacidade de retornar à plataforma do seu coração e começar de novo de um lugar claro. Neste momento, muitos de vocês estão vivendo com um zumbido constante sob o seu dia, como um aparelho que nunca desliga, porque os estímulos estão chegando de todas as direções, e vocês podem sentir o quão rapidamente uma manchete se torna um humor, o quão rapidamente um comentário se torna uma onda em seu peito, o quão rapidamente sua atenção pode ser desviada de sua própria vida e colocada em um fluxo interminável que lhes pede para reagir. E enquanto isso acontece, vocês também estão sentindo o próprio céu em uma fase elevada, com a sensação de carga que vem e vai, a sensação de pressão que nem sempre corresponde ao que está em sua agenda pessoal. E essa combinação cria uma experiência humana muito específica. Vocês estão fazendo coisas comuns, enquanto seu sistema interno sente que está tentando processar algo muito maior. E quando um sistema processa demais de uma vez, ele começa a perder resolução, começa a borrar o que importa, começa a tratar tudo como igualmente urgente. E por isso, nomeamos o primeiro portal de reinicialização do ruído de fundo. Porque todo receptor tem uma linha de base. Todo ser humano tem uma sala interna onde a orientação é sentida. E quando essa sala interna está cheia de ruído constante, as notas mais finas da verdade se tornam mais difíceis de detectar. Não porque a verdade os tenha deixado, mas porque seu sinal está sendo abafado pelo volume. Neste portal, estamos falando sobre sinal da maneira mais prática. Porque seu sinal não é uma espiritualidade abstrata, é a experiência vivida de ser capaz de sentir seu próprio alinhamento. É a diferença entre um sim, que é limpo, e um sim, que é pressionado. É a clareza calma que chega quando algo é verdadeiro para você. É o tom quieto e constante que vem com a orientação genuína. E agora vocês estão recebendo uma oportunidade de fortalecer essa capacidade
rapidamente, simplesmente e gentilmente, porque seu planeta está lhes ensinando, através desta era acelerada, que vocês não podem consumir o seu caminho para a sabedoria, e não podem reagir o seu caminho para a paz, e não podem rolar a tela o seu caminho para a estabilidade. E o que vocês podem fazer é se tornarem o tipo de ser humano que permanece coerente, que permanece presente, que permanece conectado ao seu coração, mesmo quando a mente coletiva está correndo em círculos. E essa coerência não é passiva, é poderosa, é um campo vivo que protege sua energia, clarifica suas escolhas, melhora seu timing e lhes permite ajudar os outros sem serem puxados para suas tempestades. E à medida que os próximos meses se desenrolarem, isso importará cada vez mais, porque vocês estão prestes a ver um aumento na velocidade das narrativas, um aumento na competição por sua atenção e um aumento na tentação de substituir intensidade por verdade. E então, começamos diminuindo o ruído de fundo para que sua própria verdade se torne óbvia novamente. A quietude, amados, é uma tecnologia. E é uma que vocês podem usar mesmo em um mundo barulhento. Porque a quietude não é a ausência de vida, é a restauração do espaço de escuta dentro da vida. É o momento em que você para de ser arrastado pela correnteza e se lembra que é você quem segura o barco. E quando você pratica a quietude de maneira consistente e descomplicada, seu sistema começa a confiar em você novamente. Seu corpo começa a se acalmar. Sua mente começa a se suavizar. Seu coração começa a falar mais claramente. E você começa a notar algo belo que já está começando para muitos de vocês. A necessidade de reagir desaparece. A necessidade de discutir desaparece. A necessidade de saber tudo imediatamente desaparece. E um novo tipo de força surge. A força de ser capaz de pausar, de respirar, de sentir o que é verdadeiro. E então, se mover a partir desse lugar. E à medida que isso se torna sua linha de base, você começa a reconhecer que a orientação sempre esteve presente. Ela simplesmente se torna audível novamente quando a sala interna está clara. Então, nós lhes damos uma prática que se encaixa na vida humana real e é intencionalmente pequena para que sua mente não possa transformá-la em uma performance e é intencionalmente consistente para que seu corpo possa aprendê-la como um novo ritmo doméstico. E aqui está a prática como a oferecemos a vocês. Escolha 90 segundos por dia. Os mesmos 90 segundos se puder. E escolha em um lugar onde se repita naturalmente. Como antes de pegar o telefone pela manhã, ou antes de sair do carro, ou logo após lavar as mãos. E quando você chegar nesses 90 segundos, coloque uma mão no peito, sobre o seu coração, e coloque a outra mão sobre sua barriga. E permita que seus ombros se soltem, como se você estivesse deixando o dia cair de você por um momento. E respire de forma não forçada e lenta o suficiente para que seu corpo acredite. E então, diga apenas uma frase, internamente ou suavemente, e deixe as palavras serem simples o suficiente para que você as sinta em vez de analisá-las. Eu estou aqui, e permaneça com essa frase como se estivesse sentado ao seu lado, como se estivesse oferecendo ao seu próprio ser um sinal claro de presença.
E se os pensamentos surgirem, permita que eles se movam como o clima enquanto suas mãos permanecem. Sua respiração permanece. Sua frase permanece. E ao fazer isso, você está ensinando ao seu sistema algo muito importante agora. Você está ensinando que pertence a si mesmo. Está ensinando que não precisa de urgência para estar seguro. Está ensinando que seu coração é uma bússola real. E está ensinando que o momento em que você está é suficiente para começar de novo. Ao começar isso, você notará mudanças que já estão esperando para se desdobrar. E elas muitas vezes aparecerão em lugares comuns antes de aparecerem nos dramáticos, porque sua vida começará a parecer menos lotada. Dentro de sua própria cabeça, suas reações se suavizarão antes mesmo de você decidir suavizá-las. Suas escolhas se tornarão mais claras, sem que você force a clareza. E você começará a sentir o que está alinhado para você com menos esforço. E isso porque diminuir o ruído de fundo restaura a resolução. Restaura sua capacidade de detectar o tom fino da verdade. E agora, o campo coletivo está cheio de tons grosseiros que exigem reação. E nos próximos dias e semanas, esses tons grosseiros continuarão a se apresentar de novas formas, novos argumentos, novos momentos urgentes, novas marés emocionais. E ainda assim você estará dentro de uma relação diferente com o mundo, porque terá construído uma prática diária que treina seu sistema a retornar à coerência. E quando a coerência se torna um hábito, sua vida muda de maneiras que são difíceis de explicar e fáceis de viver. Porque o timing se torna mais gracioso, as conversas se tornam mais honestas, as decisões se tornam menos pressionadas e você começa a sentir a alegria silenciosa de estar presente em seu próprio dia novamente, mesmo enquanto o mundo continua a se mover rapidamente ao seu redor. Este primeiro portal também aborda algo muito específico que está acontecendo agora dentro da humanidade, que é a maneira como muitos foram treinados para tratar a ativação como orientação. Porque quando o corpo está carregado, a mente muitas vezes quer atribuir significado imediatamente. E o significado, então, se torna um combustível que aumenta a carga. E isso cria a sensação de eu devo agir agora, eu devo compartilhar agora, eu devo decidir agora. E à medida que esse padrão se torna comum no coletivo, torna-se fácil confundir pressão com verdade. E nos meses à frente, vocês verão esse padrão se desenrolar de maneiras maiores, onde a certeza se torna moda, onde o medo se torna contagioso, onde as discussões se tornam entretenimento. E ainda assim, seu coração permanece capaz de uma maneira mais limpa, porque um sinal verdadeiro chega com estabilidade, chega com uma sensação de espaço interno, chega com uma clareza calma e simples, que não exige que você se abandone. E este portal o treina a reconhecer essa diferença, porque quanto mais você pratica os 90 segundos, mais fácil se torna notar como um sinal limpo se sente. E mais fácil se torna pausar quando algo é meramente barulhento. E essa pausa se torna um presente para todos ao seu redor, porque um ser humano coerente muda o ambiente sem tentar. Um ser humano coerente cria segurança sem pregar. E um ser humano coerente se torna um farol simplesmente por permanecer conectado
ao seu próprio coração. E enquanto você vive este portal, você começa a recuperar algo que muitos esqueceram que é possível. Você começa a recuperar a capacidade de ser informado sem ser possuído, de se importar sem desmoronar, de participar sem ser arrastado. E é isso que torna a reinicialização do ruído de fundo tão importante agora, porque você está entrando em uma fase onde mais informações virão, mais alegações virão, mais vazamentos virão, mais debates virão. E parte disso será útil, e parte será incompleta, e parte será distorcida pela emoção que carrega. E seu trabalho não é resolver todo o quebra-cabeça coletivo em sua cabeça. Seu trabalho é permanecer coerente para que possa ouvir seu próximo passo verdadeiro, para que possa amar as pessoas à sua frente, para que possa construir o que está aqui para construir, e para que possa ser o tipo de presença que se mantém firme quando outros estão aprendendo a se firmar. E nós lhes dizemos com grande calor que vocês já são capazes disso, porque a plataforma do coração não é algo que vocês devem conquistar. É algo a que vocês retornam. E cada retorno conta. Cada 90 segundos conta. Cada respiração conta. Cada momento que você escolhe, a presença conta. E é assim que uma nova linha de base nasce. Então, que este primeiro portal seja vivido mais do que discutido, que seja simples, que seja diário, que seja seu. E ao fazê-lo, você sentirá a força silenciosa se construindo dentro de você. O tipo de força que não grita, o tipo de força que não precisa se provar, o tipo de força que simplesmente permanece. E quando você tem essa força, o próximo portal se abre naturalmente, porque uma vez que sua sala interna está mais clara, você começa a se importar com a integridade do que entra nela. Você começa a sentir a diferença entre uma história que alimenta sua mente e um sinal que nutre seu coração. E você começa a perceber que o discernimento não é ceticismo e não é cinismo. É o amor pela verdade expresso através da atenção. E, uma vez que sua sala interna está mais clara, você começa a se importar com a integridade do que entra nela. Você começa a sentir a diferença entre uma história que alimenta sua mente e um sinal que nutre seu coração. E você começa a perceber que o discernimento é o amor pela verdade expresso através da atenção. E é aí, nesse amor pela verdade, que nos movemos juntos para o segundo portal. O portal da integridade do sinal na era das histórias. Pois seu mundo está falando em muitas vozes ao mesmo tempo agora. O volume está aumentando, a velocidade está crescendo, e vocês estão prestes a testemunhar uma estação onde imagens, clipes, alegações, confissões, documentos, opiniões e informações privilegiadas chegam em ondas que parecem persuasivas, simplesmente porque chegam rápido. E é por isso que este portal importa tanto neste período de tempo, porque seu coração é projetado para viver na verdade, seu corpo é projetado para prosperar em coerência, e sua mente se torna um belo servo quando aprende a verificar, a desacelerar, a confirmar, a esperar pelo sinal real e a parar de tratar cada surto de intensidade como um chamado à ação. E ao caminhar por este portal, você começa a sentir um novo tipo de força em sua vida diária. Uma força
que se manifesta como timing calmo, fala limpa, escolhas claras e uma confiança silenciosa, que cresce a cada vez que você escolhe a clareza em vez do drama, a cada vez que escolhe a coerência em vez da reação, a cada vez que escolhe deixar a verdade amadurecer dentro de você antes de entregá-la a outra pessoa. A integridade do sinal é simples de entender quando você a traz para o corpo, porque um sinal limpo parece espaçoso, parece estável, parece que sua respiração pode se mover e carrega uma sensação de permissão interna, como se você estivesse alinhado consigo mesmo e com sua vida ao mesmo tempo, enquanto um sinal distorcido parece comprimido, parece calor no peito, aperto na garganta, urgência nas mãos, uma mente rápida que quer finalizar conclusões e uma carga emocional que tenta recrutá-lo para um acordo instantâneo. E agora seu coletivo está cheio de conteúdo que chega com essa energia de recrutamento, porque a economia da atenção recompensa o que quer que provoque reação, e muitas vozes aprenderam que a urgência vende, a indignação se espalha, a certeza atrai, o medo une, e o corpo se torna a porta através da qual uma história se instala. E é por isso que falamos de 2 fluxos que influenciam seu discernimento nesta era. Um fluxo é o que entra em você de fora, o fluxo constante de informação. E um fluxo é o que surge dentro de você em resposta à ativação do seu próprio sistema. E à medida que você se torna hábil em reconhecer esses 2 fluxos, você começa a viver com muito mais liberdade, porque para de confundir ativação com orientação, para de confundir volume com verdade, para de confundir popularidade com precisão e começa a reconhecer uma realidade muito prática que está se tornando mais importante agora. Seu sistema nervoso é um instrumento de detecção da verdade e ele funciona melhor quando é apoiado pela quietude, pela respiração, pelo tempo e pela plataforma do coração. E é por isso que este segundo portal se baseia diretamente no primeiro, porque a reinicialização do ruído de fundo cria a quietude interna, que torna possível o discernimento sutil. Aqui está o que está acontecendo agora, à medida que o campo coletivo acelera. E aqui está o que continua a se construir nas semanas à frente. Mais histórias chegam com alta carga emocional, mais narrativas competem por sua lealdade, mais evidências aparecem em fragmentos que carecem de contexto, mais pessoas se sentem pressionadas a escolher um lado instantaneamente, e mais conversas se tornam performáticas, onde os humanos falam para serem vistos em vez de serem verdadeiros. E nesse ambiente, seu discernimento se torna uma prática sagrada, porque o discernimento é a maneira de manter seu coração limpo, é a maneira de manter seus relacionamentos honestos, é a maneira de evitar que sua energia seja colhida por ciclos intermináveis de reação. E nós lhes dizemos, gentilmente, que vocês já sabem como fazer isso, porque sentiram a diferença a vida inteira entre um sim limpo e um sim pressionado, entre uma verdade que pousa suavemente e uma história que pousa como uma exigência. E este portal simplesmente traz essa habilidade natural para a prática consciente, para que se torne confiável
mesmo quando o mundo está barulhento. E nós a trazemos em uma forma que você pode usar todos os dias, em momentos comuns, em textos que recebe, em vídeos que assiste, em conversas que entra, nas coisas que se sente tentado a compartilhar, porque a maneira mais simples de estabilizar um coletivo é cada indivíduo se tornar um nó confiável, um ser humano cujas palavras carregam integridade, cujo timing carrega sabedoria, cujo compartilhamento carrega cuidado, cuja atenção é dedicada ao que é real. E assim, oferecemos a vocês um filtro vivo, uma pequena sequência que vocês podem executar em tempo real. E ela começa no momento em que algo entra em sua consciência que parece importante, porque a própria importância é uma frequência. E vocês estão aprendendo a sentir se essa frequência é limpa ou carregada. E a sequência é esta. Primeiro você pausa por uma respiração e sente seu corpo antes de decidir qualquer coisa, porque seu corpo registra a verdade mais rápido do que sua mente termina sua opinião. Segundo, você se faz 3 perguntas que o mantêm alinhado com a integridade, e você deixa seu coração responder antes que sua mente fale. E as perguntas são simples e claras, porque a clareza vive em linguagem simples. O que eu realmente sei, em primeira mão, neste momento? Que parte disso é uma interpretação? E que emoção isso está tentando instalar dentro de mim? E ao fazer essas perguntas, você começa a notar padrões imediatamente, porque verá com que frequência a mente humana preenche lacunas. Com certeza, verá com que frequência um fragmento editado tenta se tornar uma conclusão completa. Verá com que frequência a carga emocional é a verdadeira carga útil do conteúdo. E quando você nota essa carga útil, você recupera a escolha, porque a escolha retorna no momento em que você vê o mecanismo. E então você adiciona mais uma pergunta que fortalece a integridade do seu sinal. Qual é a fonte original? Ou seja, onde isso começou? Quem disse? Qual é o contexto completo? Qual é o clipe completo? Qual é o documento real? Qual é a linha do tempo real? E se a fonte original permanecer incerta, seu sistema naturalmente relaxa na espera, porque esperar é uma forma de sabedoria. E neste período de tempo, esperar se torna uma poderosa tecnologia espiritual, já que o tempo revela o que a urgência esconde, e a verdade se fortalece à medida que se torna mais consistente, mais coerente, mais verificável e mais completa. Uma segunda prática vive ao lado deste filtro e é projetada para a maneira específica como os humanos estão sendo estimulados agora, porque seu mundo está cheio de conteúdo projetado para criar carga fisiológica. E a carga fisiológica, muitas vezes, se parece com certeza. Parece eu sei, parece eu devo, parece todos precisam ver isso. E enquanto isso acontece, vocês estão aprendendo que a orientação mais clara chega quando sua respiração permanece disponível, seu peito permanece aberto, seus olhos se suavizam e seu coração permanece o centro de sua atenção. E é por isso que os convidamos para o que chamamos de checagem de adrenalina. E é muito simples. No momento em que você sente aquele pico, no momento em que seu sistema quer correr, no momento em que seus dedos querem compartilhar, no momento em que sua voz quer anunciar, você se dá 10 segundos de pausa incorporada
e passa sua respiração como uma mão sobre uma superfície, suavizando-a. E a maneira de fazer isso é fácil o suficiente para usar em qualquer lugar, porque você inspira lentamente uma vez e estende sua expiração até que seus ombros se suavizem. E você faz isso 3 vezes. E enquanto faz isso, você coloca sua atenção no centro do seu peito e diz uma frase que o alinha com a coerência. Eu escolho um sinal limpo. E você sentirá a diferença imediatamente, porque um sinal limpo carrega espacialidade, carrega discernimento, carrega a capacidade de ver mais de um ângulo, carrega humildade, carrega paciência e carrega força. E à medida que você constrói esse reflexo, você começa a proteger sua vida de ser controlada pelos picos do sistema nervoso do coletivo, e você começa a habitar seu próprio timing novamente, que é o timing onde suas palavras caem bem, suas escolhas parecem certas, seus relacionamentos permanecem reais e sua criatividade retorna. Dentro deste segundo portal, você também está aprendendo uma verdade mais profunda, que está se tornando visível agora em sua sociedade, que é que a realidade está sendo narrada constantemente. E o narrador é muitas vezes mais alto do que a experiência vivida. E à medida que isso continua, você está prestes a ver uma onda de pessoas que se cansam de que lhes digam o que sentir. E essa fadiga se torna uma porta para a soberania genuína. Porque a soberania começa quando você valoriza seu contato direto com a vida mais do que valoriza o comentário sobre a vida. E você começa a escolher seu próprio relacionamento com o desconhecido, seu próprio relacionamento com os eventos que se desenrolam, seu próprio relacionamento com a revelação de todos os tipos. E você começa a reconhecer que a admiração é um estado limpo. E a curiosidade é um estado limpo. E a mente aberta é um estado limpo. E a humildade é um estado limpo. E esses estados mantêm seu coração receptivo e sua mente inteligente. E nos próximos dias, você notará que muitas narrativas chegam tentando recrutá-lo para a adoração, ou medo, ou raiva, ou superioridade, ou colapso. E seu sistema está aprendendo uma nova resposta agora. Uma resposta que diz: eu permaneço presente, eu permaneço aberto, eu permito que mais informações cheguem, eu honro o ritmo da verdade. E essa resposta parece estável, porque vem da plataforma do coração em vez de uma identidade de equipe. E o mantém flexível, o mantém gentil, o mantém claro e o mantém seguro da maneira mais importante. Seguro dentro de seu próprio corpo, seguro dentro de sua própria mente, seguro dentro de sua própria capacidade de escolher. A integridade do sinal se torna ainda mais forte quando é vivida relacionalmente, porque vocês estão passando por esta era juntos. E seus amigos, sua família, suas comunidades, seu público, seus clientes, seus círculos, todos eles estão sentindo o clima coletivo. E todos estão recebendo ondas de informação. E muitos deles estão aprendendo o discernimento em tempo real. O que significa que seu tom importa, seu ritmo importa, sua presença importa. E este portal o convida a se tornar o tipo de comunicador que leva a coerência para a sala. Porque você pode dizer: eu vi isso, e também pode dizer: estou esperando por contexto. E também pode dizer:
Estou verificando a fonte original. E também pode dizer: sinto-me ativado e estou respirando primeiro. E essas frases são remédio, porque normalizam o discernimento, normalizam a paciência, normalizam a humildade, normalizam a coerência. E à medida que mais pessoas modelam isso, o campo coletivo muda, porque a verdade se torna menos uma arma e mais um valor compartilhado. E você começa a sentir a arena da nova terra se tornando tangível na conversa cotidiana, onde os humanos valorizam a integridade em vez da performance, onde os humanos valorizam a escuta real em vez do domínio rápido, onde os humanos valorizam a curiosidade limpa em vez de conclusões instantâneas. E isso faz parte do que está se desenrolando agora, à medida que mais corações despertam dentro da vida comum. Portanto, neste segundo portal, que sua prática seja simples e consistente. Você pausa por uma respiração, você sente seu corpo, você pergunta o que realmente sabe, você nomeia o que está interpretando, você sente que emoção está sendo instalada, você localiza a fonte original. Você faz 3 expirações lentas. Quando a carga aumenta, você diz a frase que o alinha: eu escolho um sinal limpo. E você permite que a verdade amadureça antes de amplificá-la. E ao fazer isso, você sentirá seu sistema se tornar mais estável, sua mente se tornar mais clara, seus relacionamentos se tornarem mais limpos, sua criatividade se tornar mais disponível e sua alegria se tornar menos condicional. Porque a alegria prospera na coerência, e a coerência prospera na integridade, e a integridade prospera quando a atenção é tratada como sagrada. E à medida que você estabiliza isso dentro de si mesmo, uma realização mais profunda chega naturalmente. Porque você começa a ver o quão profundamente seu consentimento molda sua realidade. Você começa a ver como cada estímulo é uma porta. Você começa a ver como a atenção funciona como moeda. E você começa a escolher para onde ela vai, com crescente precisão e amor. E assim, entramos no terceiro portal agora, o portal que chamamos de consentimento, o disjuntor. Porque o que está acontecendo em seu mundo neste período é um tipo muito específico de pressão sobre o instrumento humano. Uma pressão que vem através da velocidade, através do estímulo infinito, através do convite constante para reagir, comentar, escolher um lado, carregar a indignação como identidade. E à medida que isso se intensifica, vocês estão descobrindo algo que é ao mesmo tempo simples e profundamente libertador. Sua vida não muda primeiro pela maior manchete. Ela muda primeiro pelo que você permite viver dentro do seu campo. O que você ensaia repetidamente em sua mente. O que você alimenta com sua atenção. O que você amplifica com sua voz. O que você normaliza através da repetição, e ao que você entrega sua energia emocional como se fosse seu trabalho. E é por isso que o consentimento se torna o disjuntor, porque o consentimento é o momento em que você se lembra que a atenção é sua, que seu foco é sagrado, que sua sala interna pertence à plataforma do seu coração, e que você é capaz de escolher o que entra, o que fica, o que cresce e o que se desvanece silenciosamente. E ao praticar isso,
você começa a sentir a arena da nova Terra se tornando real na vida diária. Porque a nova Terra é construída através de acordos vividos, não através de desejos. E o consentimento é o acordo que seu sistema assina repetidamente, em pequenos momentos que se tornam grandes resultados. A humanidade está vivendo dentro de uma economia da atenção agora. E isso está se tornando mais óbvio a cada dia, porque muitos sistemas são projetados para competir por seus olhos, seus cliques, sua indignação, sua fascinação, seu medo, sua certeza e sua esperança. E à medida que a competição aumenta, o conteúdo se torna mais intenso, mais polido, mais emocionalmente persuasivo e mais capaz de parecer real, mesmo quando carrega distorção. E vocês estão prestes a ver uma aceleração disso, onde imagens podem ser montadas rapidamente, vozes podem ser imitadas, clipes podem ser editados para criar uma impressão, e conversas podem ser puxadas para ciclos que recompensam a reação mais do que a verdade. E nesse ambiente, sua soberania se torna prática, porque a soberania não é um conceito que você posta. A soberania é a maneira como você escolhe seus estímulos. É a maneira como você escolhe seu foco. É a maneira como você escolhe seu investimento emocional. É a maneira como você escolhe seu ritmo. E é a maneira como você escolhe que tipo de ser humano se torna em resposta ao clima coletivo. E agora seu campo está aprendendo que a proteção mais forte não é se esconder do mundo. A proteção mais forte é ser capaz de encontrar o mundo a partir de um centro coerente e escolher seu engajamento com precisão, amor e autorrespeito, que é o que o consentimento verdadeiramente é. O consentimento, amados, é muito maior do que a maneira como o seu mundo foi treinado para falar sobre ele, porque o consentimento inclui seus relacionamentos, seu trabalho, sua mídia, suas conversas, seus hábitos, seus ciclos de pensamento, suas discussões, seu entretenimento, suas preocupações, suas fantasias, seus ensaios de ressentimento e suas previsões repetidas, e cada um deles se torna uma porta através da qual a energia se move. E agora vocês estão despertando para a realidade de que sua energia é valiosa, sua atenção é valiosa, sua carga emocional é valiosa, seu tempo é valioso. E quando você os trata como valiosos, você começa a escolher de forma diferente. Você começa a escolher o que realmente o nutre. Você começa a escolher o que realmente fortalece a plataforma do seu coração. E você começa a escolher o que apoia a sua vida, em vez do que meramente a estimula. E é aqui que o disjuntor entra. Porque uma vez que um ser humano reconhece o momento em que um ciclo está tentando se instalar, uma nova escolha se torna disponível. E essa escolha começa a mudar tudo, porque interrompe o antigo impulso e coloca sua consciência de volta em suas mãos. Aqui está a mecânica viva do disjuntor. Sua atenção é a assinatura que torna uma experiência real dentro de você. E quando você dá atenção repetidamente, seu sistema começa a assumir que a coisa é importante. Começa a armazená-la como identidade. Começa a se organizar em torno dela. E é por isso que as pessoas podem se sentir exaustas por histórias que nunca viveram, porque sua atenção as viveu
1000 vezes em ensaio. E é por isso que as pessoas podem sentir medo de futuros que não chegaram, porque sua atenção viajou para lá diariamente e retornou com uma carga emocional. E à medida que o campo coletivo se torna mais barulhento, vocês estão se tornando mais sensíveis a isso. Estão notando o quão rapidamente um estímulo pode mudar seu humor, o quão rapidamente um único clipe pode colocar seu sistema nervoso em movimento, o quão rapidamente uma sessão de comentários pode deixá-lo se sentindo pesado. E o convite deste portal é trazer seu coração para esses momentos e se lembrar que é você quem decide o que recebe sua força vital. E essa decisão não é dura, é amorosa. Porque a coisa mais amorosa que você pode fazer por seu próprio ser é escolher estímulos que o ajudem a permanecer claro, gentil, presente e capaz de agir com sabedoria. Então, nós lhes damos uma prática que torna o consentimento tangível, porque a humanidade prospera quando a verdade espiritual se torna utilizável, e chamamos essa prática de as 3 portas. E ela é feita no momento em que você se sente puxado, no momento em que se sente fisgado, no momento em que sente seu foco sendo recrutado, e você simplesmente se pergunta, com calma curiosidade, por qual porta está prestes a passar? Porque todo estímulo oferece uma de 3 portas: nutrição, estímulo ou esgotamento. E quando você rotula a porta, você recupera a escolha, porque seu sistema para de tratar o puxão como automático e começa a tratá-lo como opcional. E a pergunta se torna muito simples: isso nutre meu coração? Isso me estimula sem me alimentar? Ou isso me drena e me deixa disperso? E ao praticar isso, você sentirá seu discernimento crescer rapidamente, porque o corpo dá respostas honestas, a respiração dá respostas honestas, a plataforma do coração dá respostas honestas. E uma vez que você sabe por qual porta está prestes a passar, você pode escolher a porta que honra sua vida. E este é o disjuntor em ação. Agora trazemos isso para uma devoção de 7 dias. Porque prazos curtos constroem confiança. E nós os convidamos a fazer exatamente o que um criador coerente faz quando quer um resultado mais limpo. Você ajusta os estímulos, você simplifica o fluxo, você dá ao seu sistema a chance de recalibrar. E então, pelos próximos 7 dias, você escolhe 3 estímulos para suavizar. E você escolhe um estímulo para fortalecer. E você trata isso como um experimento sagrado, porque seu campo responde rapidamente quando você lhe dá sinais consistentes. E você sentirá os resultados em seu sono, seu humor, sua clareza e sua capacidade de estar presente com as pessoas. Os 3 estímulos que você suaviza podem ser muito comuns. Uma rede social que você verifica com muita frequência. Uma pessoa cujas conversas o puxam repetidamente para a agitação. Uma espiral de tópicos que continua se repetindo em sua mente. Um ciclo de notícias que você atualiza como se fosse um dever. Um chat em grupo que o mantém em reação constante. E você os suaviza, reduzindo a frequência com que entra, escolhendo uma janela menor, estabelecendo um limite claro, movendo-os para fora de sua manhã e de sua noite. E você sentirá o espaço que retorna. O único estímulo que você fortalece é escolhido como nutrição, porque
a nutrição, estabiliza o campo. Música que abre seu peito, natureza que restaura sua perspectiva, aprendizado que o ancora em habilidades reais, serviço que o reconecta à humanidade, arte que o lembra da beleza, movimento que o traz para o seu corpo, oração que o traz para o seu coração. E ao fazer isso, você começa a sentir o quão rapidamente o consentimento muda seu clima interno, porque seu clima interno é criado pelo que você convida repetidamente. O consentimento também se torna real na linguagem. E isso importa agora porque as palavras são a maneira como os humanos selam acordos consigo mesmos. E muitas pessoas estão prestes a experimentar uma estação onde se sentirão puxadas para debates, puxadas para a certeza, puxadas para estarem certas, puxadas para o pânico, puxadas para a desgraça, puxadas para fantasias de herói. E sua linguagem se torna um dos seus estabilizadores mais simples, porque a linguagem direciona a atenção e a atenção direciona a energia. Nós os convidamos a adotar uma frase que funciona como uma assinatura sagrada. Uma frase que você diz quando o seu sistema começa a derivar para o recrutamento. E que seja simples o suficiente para que você possa se lembrar no calor do momento. E forte o suficiente para que seu corpo relaxe quando você a diz. Minha atenção é minha. E quando você diz isso internamente, você não está lutando contra nada. Você está reivindicando a propriedade. Você está colocando sua consciência de volta em suas mãos. E a partir dessa propriedade você começa a escolher mais claramente. Porque seu sistema reconhece a verdade dessa frase instantaneamente e começa a se reorganizar em torno dela. Uma segunda frase vive ao lado dela para momentos em que o conteúdo é persuasivo e rápido. Eu escolho o que entra em meu campo, e uma terceira frase se segue quando o volume coletivo aumenta. Eu consinto com a coerência, e essas frases se tornam suas âncoras, porque são curtas, são humanas e o retornam à plataforma do coração em meio ao ruído moderno. À medida que este portal se torna vivido, seus limites se tornam mais suaves e mais fortes ao mesmo tempo, porque limites não são muros, limites são clareza. E a clareza é gentil. E vocês estão prestes a ver mais humanos percebendo que um limite é uma forma de autorrespeito que beneficia a todos, porque previne o ressentimento, previne a sobrecarga, previne o acordo performático e mantém os relacionamentos honestos. Neste período, muitas pessoas estão aprendendo que podem amar alguém e ainda escolher uma conversa diferente. Podem se importar com o mundo e ainda escolher uma ingestão menor. Podem se manter informadas e ainda escolher um ritmo mais lento. E essas são habilidades da nova Terra, porque a arena da nova Terra é construída por pessoas que podem permanecer conectadas sem serem consumidas. Pessoas que podem participar sem se perderem. Pessoas que podem ouvir sem se tornarem um depósito para a sobrecarga coletiva. E ao praticar o consentimento, você começa a sentir seus relacionamentos mudarem de maneiras sutis, onde você aparece mais limpo, onde você fala mais claramente, onde você ouve mais profundamente e onde você para de carregar resíduos emocionais que nunca lhe pertenceram em primeiro lugar. Este terceiro portal também o prepara para uma onda
muito específica que está se formando. Porque à medida que as narrativas se aceleram, a tentação da adoração também aumenta. Adoração ao medo, adoração à prova, adoração a líderes, adoração a previsões, adoração ao próximo momento de revelação, adoração à certeza, adoração a meu lado é a verdade. E o consentimento é o que o mantém livre aqui, porque o consentimento o lembra que você escolhe sua orientação, você escolhe seu foco, você escolhe sua postura emocional e você escolhe o estado interno em que quer viver enquanto o mundo fala alto. A plataforma do seu coração se torna o lugar onde você decide. E uma vez que você decide, sua atenção começa a se alinhar naturalmente com sua decisão, porque a atenção segue o valor. E quando você valoriza a coerência, você começa a proteger a coerência. Quando você valoriza a verdade, você começa a tratar a verdade com cuidado. Quando você valoriza a paz, você começa a parar de alimentar o que rouba sua paz. E quando você valoriza o amor, você começa a escolher estímulos que mantêm o amor disponível em seu corpo, em sua voz e em suas escolhas. Então, que este portal seja vivido em momentos comuns, porque os momentos comuns são onde o destino é moldado, e você pode sentir isso em seu próximo dia imediatamente. Você acorda e escolhe o que seus olhos tocam primeiro. Você escolhe que história deixa entrar em sua mente. Você escolhe que tom traz para sua casa. Você escolhe como fala consigo mesmo. Você escolhe se sua manhã começa com pressão ou presença. E ao fazer essas pequenas escolhas consistentemente, você começa a sentir uma mudança maior ocorrendo, onde sua energia retorna para você, sua criatividade retorna para você, sua paciência retorna para você, seu timing retorna para você, sua alegria se torna mais acessível e sua vida começa a parecer que pertence a você novamente, que é o que o consentimento verdadeiramente restaura. Nas próximas semanas, isso se torna ainda mais valioso, porque o campo coletivo continua a oferecer intensidade e você continua a se tornar o tipo de ser humano que pode encontrar a intensidade com um coração estável, uma mente clara e um corpo que parece um lar seguro. E à medida que você estabiliza o consentimento dessa maneira, outra percepção chega naturalmente, porque seu corpo começa a se revelar como o receptor mais honesto que você tem, o instrumento vivo através do qual o alinhamento é sentido e através do qual a coerência é sustentada. E quando sua atenção está limpa, seu corpo responde com maior estabilidade, sua respiração se torna mais fácil, seu sono se torna mais restaurador e sua intuição se torna mais confiável. E é a partir dessa relação crescente com seu próprio receptor físico que nos movemos juntos para o quarto portal, onde você começa a sincronizar o corpo, onde você trata sua forma humana como tecnologia sagrada e onde você cria estabilidade em seu sistema nervoso e em seus ritmos diários, para que sua luz possa se mover através de você com facilidade, enquanto o que está se desenrolando continua a se desenrolar. E assim agora, entramos no quarto portal, o portal que chamamos de afinação harmônica do corpo, porque o que está acontecendo em seu plano terrestre agora é uma ampliação da oscilação
energética, uma aceleração do ritmo coletivo e uma sensibilidade crescente no instrumento humano. E à medida que isso continua, vocês estão notando que o corpo responde primeiro. Muitas vezes, antes que a mente encontre linguagem para isso, com mudanças sutis no sono, no apetite, no equilíbrio, no foco, no ritmo emocional e na maneira como seu sistema quer se mover rapidamente ou buscar o silêncio. E esta é uma mensagem a ser recebida, porque seu corpo é o receptor em que você vive. Seu corpo é o lugar onde a plataforma do seu coração se torna prática. E seu corpo é onde a frequência da nova Terra se torna habitável em vez de teórica. E é por isso que este portal carrega tanta importância para os meses à frente, já que a coerência é sustentada através de sua vida física muito antes de se tornar uma história que você conta a si mesmo. E um corpo estabilizado permite que você permaneça gentil, claro e presente, enquanto o volume externo aumenta. A afinação harmônica do corpo significa simplesmente que seus ritmos internos começam a corresponder ao que é verdadeiro para você. Da mesma forma que um músico afina um instrumento com um tom limpo, da mesma forma que um marinheiro se ajusta a uma maré que muda, da mesma forma que um sistema vivo encontra sua cadência estável, novamente, após um surto. E vocês estão aprendendo isso agora porque o campo coletivo carrega mais estímulo do que costumava. O céu parece mais carregado às vezes, e a informação chega mais rápido do que a digestão pode acompanhar. Então o corpo pede âncoras mais estáveis, âncoras que o tiram de ciclos mentais e o levam à presença incorporada. E a parte bonita é que seu receptor responde rapidamente quando você lhe dá sinais consistentes, porque a forma humana ama o ritmo, ama a repetição, ama a simplicidade e se lembra de como se acalmar no momento em que você oferece cuidado previsível. E é por isso que este portal é menos sobre técnicas dramáticas e mais sobre práticas pequenas e fiéis que você pode viver em dias comuns. O tipo de práticas que o fazem se sentir em casa, dentro de si mesmo, novamente. Então, nós lhes damos um protocolo de afinação muito prático, que é fácil de entender, fácil de repetir e poderoso quando você o torna seu. E ele começa com a hidratação, porque a água é uma das maneiras mais simples de seu corpo registrar apoio e estabilidade. E então, passa para a nutrição real, porque suas células respondem ao que é limpo e consistente. E então passa para o movimento suave, porque o corpo integra energia através do movimento. E então passa para a abertura da coluna vertebral, porque sua coluna é um corredor vivo de comunicação em seu sistema. E então passa para a respiração, porque a respiração é a alavanca direta da coerência. E então passa para o foco em uma única tarefa, porque a fragmentação da atenção cria uma falsa pressa dentro do seu sistema interno. E todos esses juntos criam uma linha de base estável que se torna ainda mais valiosa à medida que eventos e conversas externas se intensificam. Porque você sente a diferença entre viver em uma cadência estável e viver em estímulo constante. E essa diferença se torna o espaço onde sua paz é protegida e sua orientação se torna audível. Traga isso para um dia que já é real para você.
criando 3 pequenas âncoras, que você repete, porque a repetição é como o receptor aprende, e você pode escolher uma âncora matinal, uma âncora do meio-dia e uma âncora noturna, cada uma simples o suficiente para que sua vida possa mantê-la mesmo em dias ocupados. Pela manhã, permita que sua primeira âncora seja água e respiração juntas, onde você bebe um copo de água lentamente e faz 3 expirações longas que suavizam seus ombros, porque a respiração com expiração longa diz ao seu corpo, em uma linguagem mais antiga que o pensamento, que ele pode se acomodar no momento. E então, você dá ao seu corpo 1 minuto de movimento suave da coluna, onde você rola os ombros, alonga o pescoço, estica a coluna de uma maneira que pareça gentil e deixa seus olhos repousarem em algum lugar natural. Uma janela, uma árvore, o céu, para que seu sistema receba um horizonte mais amplo. No meio do dia, permita que sua âncora seja uma curta caminhada, mesmo que de 5 minutos, porque caminhar ritmicamente reordena seu ritmo interno e ajuda seu corpo a metabolizar a carga emocional. E enquanto você caminha, você coloca sua atenção em seus pés e deixa sua respiração se mover. E você sentirá sua mente se tornar mais silenciosa, sem forçá-la. E isso é a afinação harmônica acontecendo em tempo real. À noite, permita que sua âncora seja nutrição e desaceleração, onde você escolhe alimentos que o deixam se sentindo aterrado e claro, e você cria uma aterrissagem suave com luz quente, som mais baixo, movimento mais lento e uma simples mão no seu coração antes de dormir, porque seu sono se aprofunda quando seu sistema se sente cuidado e guiado para o descanso. Ao viver essas âncoras, você notará uma verdade muito humana. Seu corpo começa a confiar em você. E quando o corpo confia em você, a intuição se torna mais clara. A emoção se torna mais fácil de segurar e suas reações se tornam menos automáticas, porque seu ritmo interno se sente apoiado em vez de empurrado. Muitos de vocês estão notando agora que a multitarefa parece mais exaustiva do que costumava. E este é o seu receptor pedindo coerência, porque sua atenção faz parte do circuito do seu corpo. E quando sua atenção é dividida em muitos fluxos ao mesmo tempo, seu sistema sente que está constantemente mudando de marcha e constantemente se preparando para a próxima interrupção. E assim, a afinação harmônica inclui um novo amor pela tarefa única, onde você se dá permissão para fazer uma coisa de cada vez, com mais frequência, para terminar um pequeno ciclo antes de abrir outro, para comer com presença às vezes, para falar com presença, para caminhar com presença, para descansar com presença, porque esses atos simples retornam seu sistema a um ritmo coerente. E a coerência é o que permite que você receba as frequências mais altas que já está começando a tocar com facilidade. A respiração, amados, é a ferramenta central neste portal, porque a respiração é a ponte entre seu corpo e sua consciência. E quando você aprende a usar a respiração deliberadamente, você carrega um estabilizador portátil onde quer que vá. O que importa? Porque os próximos meses trazem campos sociais mais intensos, conversas mais carregadas emocionalmente
e mais momentos em que você desejará permanecer estável, enquanto outros estão aprendendo a estabilidade. Deixe sua respiração se tornar um aperto de mão com todo o seu sistema, onde uma inspiração lenta o traz para a presença e uma expiração mais longa o traz para a calma. E você pratica isso com frequência suficiente para que se torne seu reflexo, de modo que, quando sentir o ruído coletivo aumentando, você naturalmente alongue a expiração e seu corpo imediatamente reconheça o sinal de segurança. Combine isso com um movimento suave, especialmente através da coluna, ombros e quadris, porque essas áreas guardam muito do padrão de contração humano e, ao suavizá-las, você cria mais fluxo. E quando o fluxo retorna, seus pensamentos se tornam menos pegajosos, suas emoções se tornam menos agudas e sua plataforma do coração se torna mais fácil de acessar, porque o coração fala mais claramente através de um corpo que parece um lar amigável. E à medida que você estabiliza este quarto portal, você começa a descobrir que um corpo estável faz mais do que ajudá-lo a se sentir bem. Ele o ajuda a criar bem. Ele o ajuda a amar bem. Ele o ajuda a servir bem. Porque sua criatividade se move através do seu sistema físico. Sua compaixão se move através do seu sistema físico. Seu discernimento se move através do seu sistema físico. E um receptor afinado lhe dá mais alcance, mais capacidade, mais resiliência e mais ternura ao mesmo tempo. É por isso que as práticas mais simples carregam tanto poder agora, porque o mundo está convidando a intensidade e você está escolhendo a coerência. E a coerência se torna natural quando a hidratação é constante, quando a nutrição é limpa, quando o movimento é suave e consistente, quando a respiração é usada como um estabilizador e quando a atenção é tratada como um fluxo único, com mais frequência do que uma tempestade dispersa. E, ao viver isso, você sentirá seus dias se tornarem mais espaçosos por dentro, mesmo quando o calendário permanece cheio, e você sentirá uma alegria mais estável retornando, um tipo de bem-estar silencioso que não depende de o mundo estar calmo, porque vem do receptor estar afinado. Então, segure este portal com gentileza e consistência e sinta o quão rapidamente seu sistema responde, porque você já está em um tempo em que o campo coletivo recompensa a reatividade e você está entrando em uma realidade diferente, onde seu corpo recompensa a coerência. E uma vez que o receptor está afinado, um novo tipo de elevação se torna disponível. Uma elevação que carrega leveza e brincadeira, beleza e riso. Uma suavidade que libera a densidade com facilidade. E é a partir desta base estável de afinação harmônica do corpo que nos movemos para o quinto portal, o portal que chamamos de vetor da alegria, porque o campo coletivo está se intensificando agora e continua a se intensificar nas semanas à frente, com mais vozes falando ao mesmo tempo, oscilações mais rápidas de emoção na atmosfera social, mais momentos em que as pessoas se sentem pressionadas a finalizar conclusões rapidamente. E no meio de tudo isso, seu coração está aprendendo uma habilidade avançada que parece simples por fora e parece liberdade por dentro.
que é a habilidade de escolher um ponto de elevação que não pode ser confiscado pelas circunstâncias, porque a alegria não é uma recompensa que você espera depois que o mundo se acalma. A alegria é a postura interna que mantém sua percepção ampla, seu timing limpo, sua criatividade disponível e seu amor acessível. E quando você vive a alegria como um vetor, ou seja, uma direção que você deliberadamente encara, você começa a se mover através do grande momento com mais graça e menos tensão. E você começa a perceber que a leveza não é o oposto da profundidade. A leveza é o que permite que a profundidade seja vivida sem peso. E isso importa agora porque muitas pessoas estão carregando seriedade demais como uma identidade. Como se a gravidade em si provasse a sinceridade, enquanto seu coração está lhe ensinando que um espírito brilhante pode carregar a verdade com facilidade, que o riso pode coexistir com o discernimento, que a brincadeira pode coexistir com a maturidade e que a arena da nova terra é acessada mais facilmente através de um coração que permanece aberto. Neste portal, estamos falando sobre a alegria como uma forma de tecnologia. E estamos usando essa palavra com cuidado porque tecnologia significa simplesmente um método que produz um resultado repetível. E a alegria produz um resultado repetível na experiência humana. Ela afrouxa a rigidez mental, restaura a espacialidade emocional, aumenta sua capacidade de ver opções, fortalece sua capacidade de se conectar com os outros sem esforço e o retorna ao momento presente, onde a orientação é realmente recebida. E o que está acontecendo agora é que muitos humanos estão aprendendo, por experiência direta, que a mente se torna mais estreita quando está sobrecarregada, que o corpo se torna mais pesado quando está saturado de comentários constantes e que o coração se torna mais silencioso quando a sala interna está cheia de performance e o vetor da alegria age como uma abertura, uma ampliação, uma liberação suave da compressão. Não porque você ignora o que está acontecendo em seu planeta, mas porque você escolhe que encontrar o que está acontecendo a partir do estado mais poderoso que pode habitar, que é o estado onde você permanece coerente e vivo dentro de si mesmo. E à medida que as próximas semanas trazem mais revelações, mais conversas, mais notícias, mais marés sociais, você sentirá o quão valioso é ter uma prática viva que o eleva antes que as ondas cheguem. Porque uma vez que você é elevado, você navega nas ondas como um ser consciente, em vez de um instrumento reativo. A alegria, amados, é também uma linguagem que seu coração fala fluentemente. E seu coração sempre a usou como uma bússola, porque a alegria surge naturalmente quando você está alinhado com o que é verdadeiro para você. E ela surge como um calor silencioso quando você está no lugar certo, no ritmo certo, na conversa certa, na direção certa. E muitos de vocês estão notando agora que o velho hábito de empurrar a vida com seriedade cerrada está perdendo seu apelo, porque custa muita energia e dá pouco retorno, enquanto a alegria lhe devolve energia. E o que está prestes a acontecer para muitos de vocês é que vocês começarão a reconhecer a alegria como orientação, em vez de indulgência. Vocês começarão a sentir que momentos de riso restauram sua clareza,
que momentos de beleza restauram sua paciência, que momentos de brincadeira restauram sua coragem. E esse reconhecimento mudará como vocês escolhem seus dias, porque vocês tratarão a alegria como um estabilizador, um construtor de coerência, uma maneira de manter sua plataforma do coração ativa enquanto se movem por um mundo que lhes pede para serem endurecidos. E vocês descobrirão que um coração amolecido não é frágil. Um coração amolecido é flexível. E a flexibilidade é uma das forças mais poderosas que um ser humano pode carregar em uma era de rápidas mudanças. Então trazemos este portal para uma prática que é simples o suficiente para viver e forte o suficiente para remodelar seu clima interno. E a prática começa com um ato alegre deliberado a cada dia, escolhido com sinceridade, escolhido com ludicidade, escolhido com o entendimento de que você está construindo uma nova linha de base através da repetição. Porque seu sistema responde ao que você repetidamente lhe oferece. Deixe o ato alegre ser pequeno e real, o tipo de coisa que você pode fazer mesmo quando o dia está cheio, porque é assim que você se ensina que a alegria lhe pertence. Você canta uma música no carro como se estivesse retornando a si mesmo. Você deixa seu corpo se mover por 2 minutos em sua cozinha, com música que abre seu peito. Você sai e deixa seus olhos encontrarem o céu. E você respira como se estivesse sendo alimentado pelo horizonte. Você envia uma mensagem que carrega calor e humor para alguém que você ama. Você faz uma careta ridícula para seu próprio reflexo e se permite rir. Você cozinha algo com cor e presença. Você cria algo com suas mãos, sem precisar que seja útil. Você se permite se divertir com a vida novamente. E ao escolher esses pequenos atos diariamente, você começa a notar que seu espaço interno se torna mais brilhante, seu pensamento se torna mais claro, seu estado emocional se torna mais resiliente e você se torna mais difícil de ser puxado para o peso coletivo, porque a alegria funciona como uma flutuabilidade interna que o mantém à tona, ao mesmo tempo que lhe permite se importar profundamente. Também os convidamos para uma segunda prática dentro deste portal, que é a prática do riso sem explicação. Porque o riso é um caminho rápido para o presente e ele limpa o resíduo de intensidade da sala interna, de uma maneira que a análise nem sempre consegue. E vocês estão aprendendo agora que a mente pode analisar para sempre, enquanto o coração simplesmente quer viver. E o riso o retorna à vida. Escolha momentos em que você permite que o riso seja inocente, em que você permite que o humor seja simples, em que você permite que a brincadeira exista sem ser justificada como produtiva. E você sentirá algo muito importante mudar em sua realidade. As conversas se suavizam. As pessoas se tornam mais humanas umas com as outras. As arestas da divisão perdem a nitidez e seu próprio coração se torna mais disponível para receber orientação, porque um coração alegre permanece aberto e um coração aberto recebe um sinal limpo. Você notará nas próximas semanas que muitas pessoas usam a seriedade como um escudo, como se isso as protegesse da decepção. E, no entanto, você está prestes a descobrir que a alegria é uma proteção melhor, porque a alegria mantém sua força vital em movimento. A alegria previne a estagnação.
A alegria o impede de ser emocionalmente recrutado por toda a onda dramática. E a alegria o ajuda a segurar a verdade com um aperto mais leve, o que permite que a verdade o guie em vez de endurecê-lo. A beleza, amados, se torna uma terceira prática neste portal, porque a beleza é uma das maneiras mais diretas que o universo fala ao coração humano. E a beleza é também uma das maneiras mais rápidas de lembrar seu sistema de que a vida é maior do que a narrativa atual. Permita que a beleza se torne um ponto de contato diário em seu mundo, onde você deliberadamente a cria, deliberadamente a nota, deliberadamente a traz para seu ambiente. Porque o que está acontecendo agora é que muitos ambientes estão saturados de aspereza, de velocidade, de telas, de atenção comprimida, e a beleza reintroduz a espacialidade. Você pode trazer a beleza através da luz em seu quarto, através do som que parece sagrado para você, através de plantas e água e texturas naturais, através da arte que você coloca onde seus olhos podem descansar, através da maneira como você se veste com cor, através da maneira como você arruma uma refeição, através da maneira como você cuida do seu espaço, como se fosse uma extensão da plataforma do seu coração. E ao fazer isso, você começa a construir um campo interno e externo que apoia sua coerência. E você sentirá o quão mais fácil é permanecer gentil quando seus sentidos estão sendo nutridos. E você sentirá o quão mais fácil é permanecer discernidor quando seu sistema não está faminto por alegria. Este quinto portal também lhe ensina algo sutil sobre o timing, porque a alegria não é apenas uma emoção, é uma pista de timing. E muitos de vocês estão prestes a reconhecer que, quando estão alinhados, a vida começa a se abrir com menos atrito. E você começa a encontrar as pessoas certas. Você começa a receber a informação certa na hora certa. Você começa a tomar decisões com mais facilidade. E isso não é porque a alegria magicamente conserta o mundo. É porque a alegria o mantém em seu coração. E seu coração é o lugar onde seu timing se torna inteligente. Uma mente séria muitas vezes tenta forçar resultados, enquanto um coração alegre sente quando se mover, quando falar, quando esperar, quando descansar, quando criar. E é por isso que a alegria é tão poderosa em um tempo de narrativas rápidas, porque ela o retorna ao seu próprio ritmo natural. Ela o ajuda a sair da reação e entrar na resposta. E ela o impede de ser levado pelas ondas mais rápidas do coletivo. Você verá, à medida que mais informações chegam ao seu mundo, que muitos tratarão a próxima revelação como uma razão para mergulhar no drama, enquanto você está aprendendo a tratar cada onda como um convite para se tornar mais coerente, mais presente, mais amoroso. E a alegria torna isso possível, porque mantém sua identidade enraizada na vida, em vez de enraizada no medo. Então, que o vetor da alegria se torne um compromisso vivo que você carrega pelas próximas semanas. Você escolhe um ato lúdico diariamente. Você permite que o riso seja inocente e regular. Você coloca a beleza onde seus sentidos podem bebê-la. Você deixa a música e o movimento o trazerem de volta a si mesmo. Você deixa suas amizades incluírem calor e humor,
você deixa sua criatividade ser livre de performance. E você deixa seu coração se lembrar que a arena da nova terra não é construída por humanos que estão constantemente contraídos. É construída por humanos que estão despertos e suaves e fortes, que podem segurar a verdade sem se tornarem rígidos, que podem se importar sem se tornarem pesados, que podem encarar o desconhecido com admiração e que podem permanecer internamente brilhantes, mesmo enquanto o campo coletivo está barulhento. E à medida que você estabiliza essa alegria como um vetor, você sentirá o próximo portal o chamando naturalmente, porque a alegria o abre. E quando você se abre, sua consciência se torna ainda mais precisa. E você começa a ver que sua própria atenção é um ato sagrado de criação, que seu foco é uma forma de consentimento e que a maneira como você se envolve com a revelação, com a divulgação, com o desconhecido, com o futuro, se torna a diferença entre ser levado pelas ondas e permanecer como um ponto calmo dentro delas. E é a partir deste estado brilhante, elevado e coerente. Nós nos movemos para o 6º portal agora. O portal que chamamos de revelação sem colapso, porque seu mundo já está entrando em uma estação onde a informação chega como o clima, onde as conversas mudam rapidamente, onde as instituições falam de novas maneiras e depois pausam, onde realidades privadas se tornam discussão pública, onde filmagens e documentos e testemunhos e opiniões e análises viajam mais rápido do que o coração humano foi treinado para integrar. E vocês estão prestes a testemunhar uma aceleração ainda maior disso, onde as pessoas falam com confiança antes que o contexto se estabeleça, onde as manchetes chegam projetadas para prender a atenção, onde a certeza se torna uma fantasia que muitos usarão para se sentirem seguros, e onde o desconhecido será tratado por alguns como entretenimento e por outros como uma ameaça. E no meio desse campo, vocês estão sendo convidados a uma maestria profundamente madura e profundamente humana, que é a maestria de permanecer autônomo, presente, aberto e gentil, enquanto a realidade revela mais de si mesma, porque a revelação se torna uma bênção quando é encontrada com coerência e se torna pesada quando é encontrada com contração emocional. E vocês estão aqui para viver a bênção. Vocês estão aqui para se tornarem o tipo de ser humano que pode lidar com a complexidade sem endurecer, que pode lidar com o mistério sem exigir certeza instantânea, que pode lidar com novas informações sem entregar sua autoridade interna. A revelação, amados, começa primeiro como uma mudança no que pode ser dito, uma mudança no que pode ser questionado nas mesas de jantar, uma mudança no que pode ser questionado nos locais de trabalho, uma mudança no que as pessoas estão dispostas a admitir que viram, sentiram e suspeitaram, e vocês estão assistindo a isso se desenrolar agora, porque o coletivo começou a afrouxar uma antiga arquitetura de silêncio. E à medida que esse afrouxamento continua, vocês verão ondas de revelação, que vêm em diferentes texturas, algumas limpas e úteis, algumas incompletas e emocionalmente carregadas, algumas moldadas para provocar reação. E sua tarefa é lindamente simples:
mesmo que o mundo se torne complexo, porque sua tarefa é encontrar cada onda a partir da plataforma do seu coração, manter sua sala interna clara, manter seu timing honesto e deixar a verdade amadurecer antes de amplificá-la, para que sua vida continue sua voz continue limpa e seus relacionamentos continuem reais. Um ser humano coerente se torna um campo estabilizador automaticamente. E à medida que mais pessoas se tornam coerentes, o coletivo começa a parecer menos uma tempestade e mais uma curva de aprendizado. Porque os humanos começam a ajudar uns aos outros, a integrar em vez de se puxarem para o pânico. E este é um dos maiores presentes que vocês podem oferecer ao mundo nos meses à frente. Vocês podem ser aquele que permanece espaçoso enquanto outros estão aprendendo a espacialidade. Vocês podem ser aquele que ouve enquanto outros estão falando rapidamente. Vocês podem ser aquele que respira enquanto outros estão correndo. E podem fazer isso sem pregar, simplesmente vivendo isso. Este portal é sobre manter seu centro enquanto o palco externo muda. E falamos de centro como um estado vivido, que você pode sentir em seu corpo e em sua respiração. Uma sensação de estabilidade interna, que lhe permite receber informações sem ser governado por elas. E o que fortalece essa estabilidade é um conjunto de âncoras simples que você pode usar sempre que sentir o volume coletivo aumentando. Âncoras que o mantêm conectado à verdade, sem precisar forçar uma conclusão. E oferecemos 3 âncoras agora, ditas como escolhas vivas, às quais você pode retornar repetidamente, porque a repetição cria confiabilidade. A primeira âncora é: eu permito que mais seja revelado. E esta âncora mantém sua mente aberta e seu coração suave, enquanto dá tempo para a realidade lhe mostrar o que é consistente. A segunda âncora é: eu me movo no ritmo da verdade. E esta âncora traz seu timing de volta ao alinhamento, para que você fale quando suas palavras estiverem limpas e espere quando sua sala interna ainda estiver integrando. A terceira âncora é: eu escolho um sinal limpo. E esta âncora o retorna ao discernimento, porque um sinal limpo parece espaçoso, honesto, calmo e estável. E quando você o escolhe, se torna mais difícil de ser puxado para ciclos de reação. Diga essas âncoras internamente quando sentir a carga aumentando. Diga-as antes de compartilhar conteúdo. Diga-as antes de entrar em uma conversa acalorada. Diga-as antes de decidir no que acredita. E você sentirá seu campo interno se estabilizar rapidamente, porque seu sistema responde a instruções claras quando dadas com sinceridade. Vocês também estão prestes a se tornarem mais conscientes de como o desconhecido pode ser usado como um palco para projeção, porque a mente humana adora preencher lacunas. E ela preenche lacunas com o que quer que tenha ensaiado mais. E é por isso que suas práticas dos portais anteriores continuam a apoiá-los aqui, porque a reinicialização do ruído de fundo lhes dá quietude interna, a integridade do sinal lhes dá discernimento, o consentimento lhes dá a propriedade da atenção, a afinação harmônica do corpo lhes dá um ritmo estável, e o vetor da alegria os mantém abertos. E agora, vocês trazem tudo isso
para a maneira como encontram uma nova onda de informação. Deixe sua primeira resposta ser respiração e presença, em vez de interpretação instantânea. Deixe sua segunda resposta ser uma verificação de contexto, em vez de uma corrida para a conclusão. Deixe sua terceira resposta ser uma pergunta gentil à plataforma do seu coração, como: o que realmente está aqui? O que ainda está se formando? O que me pertence fazer agora? Porque seu coração responde de maneiras que são práticas. Ele responde com timing, com simplicidade, com o próximo passo, em vez do mapa inteiro. E é isso que o mantém coerente em um mundo que está tentando puxá-lo para a obsessão pelo mapa completo. O tempo é um grande purificador de sinal. E a consistência é uma das assinaturas mais claras da verdade. Então permita que o tempo faça seu trabalho. Permita que os padrões se revelem. Permita que a repetição mostre o que é real. E sua vida parecerá mais calma, mesmo que o mundo pareça mais barulhento. Porque você estará vivendo dentro de uma relação madura com a realidade que se desenrola, em vez de uma relação reativa com as manchetes urgentes. Este portal também o convida a um tipo muito específico de liderança, que está se tornando necessária agora, que é a resiliência comunitária. Porque à medida que o coletivo navega por revelações de muitos tipos, as pessoas procuram alguém que possa ajudá-las a se sentirem estáveis sem serem controladas. Alguém que possa sentar com elas na incerteza sem fazê-las erradas. Alguém que possa lembrá-las de sua própria autoridade interna sem transformar isso em um debate. E você pode ser essa presença através de ações muito comuns que constroem uma estabilidade extraordinária. Escolha conversas reais com humanos reais, com mais frequência, do tipo em que você olha nos olhos e ouve o tom e se lembra de que a humanidade não é uma sessão de comentários. Escolha atos simples de ajuda, que ancoram a bondade no mundo físico. Escolha práticas comunitárias que restauram a confiança, como refeições compartilhadas, caminhadas, projetos, colaboração criativa, apoio mútuo, e você notará o quão rapidamente o medo perde influência quando as pessoas se sentem conectadas. Porque a conexão restaura a perspectiva, e a perspectiva restaura a paciência. E a paciência permite que a verdade surja sem ser forçada. Ao apoiar a comunidade dessa maneira, você também está apoiando sua própria integração, porque a plataforma do seu coração se torna mais forte quando é vivida relacionalmente, quando é expressa através da bondade, da escuta, do humor, do serviço, através das pequenas escolhas que o mantêm humano enquanto o mundo se torna mais intenso. Portanto, que o sexto portal seja o lugar onde você se gradua da necessidade de um único evento para validar seu conhecimento interior. E em vez disso, se torna o tipo de ser que pode passar por qualquer revelação com graça, que pode manter a admiração sem transformá-la em adoração, que pode manter a curiosidade sem transformá-la em fixação, que pode manter a verdade sem transformá-la em uma arma, e que pode manter o desconhecido como um espaço sagrado, onde seu coração permanece aberto e seu timing permanece limpo. Vocês estão entrando em um período em que muitas estruturas estão se ajustando, muitas narrativas estão sendo reescritas,
Muitas identidades estão sendo questionadas e muitas pessoas estão aprendendo o que realmente valorizam. E à medida que isso se desenrola, vocês descobrirão que a revelação mais profunda é a autorrevelação. O momento em que vocês reconhecem que sua própria coerência é a evidência mais valiosa que jamais carregarão. Porque a coerência muda seus relacionamentos. A coerência muda suas decisões. A coerência muda sua criatividade. A coerência muda sua saúde do ser. E a coerência muda o que vocês magnetizam para suas vidas. Sua presença se torna um sinal para os outros de que um humano calmo é possível, que um humano gentil é possível, que um humano discernidor é possível e que um humano desperto pode permanecer totalmente humano. Amados, vocês estão fazendo isso agora. Estão aprendendo em tempo real. Estão construindo novos hábitos dentro de um mundo barulhento. Estão escolhendo um sinal limpo dentro de uma era de histórias. Estão tratando sua atenção como sagrada. Estão afinando seus ritmos diários. Estão se lembrando da alegria como um vetor. E estão encontrando a revelação com um coração que permanece aberto. E à medida que continuam avançando, vocês sentirão a arena da nova terra se tornando menos uma ideia distante e mais uma realidade vivida, que começa em sua cozinha, em seu carro, em suas conversas, em suas escolhas, em sua respiração, em sua disposição de retornar a si mesmos repetidamente. E nós lhes dizemos com grande calor que vocês estão prontos para o que está chegando. Porque a prontidão não é uma lista de verificação. A prontidão é coerência. E a coerência é construída um momento honesto de cada vez. Nós os testemunhamos em amor e os mantemos na luz de sua própria lembrança. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kaylin.